Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Olá, vamos ler a Bíblia? Aqui, Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos refletir nesse versículo. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação quer dizer separação do pecado. Limpo e separado. Pessoa santificada é uma pessoa separada da sujeira, do pecado, do horror. Então Paulo afirma: seguir a santificação, aplicar ela em você, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amados, vocês estão vendo a foto desse homem aqui, profeta de Deus para esta era. Ele é o nosso pastor. Você sabia que um profeta é o pastor para os humanos em sua era? Para cada era, Deus teve um profeta. Deus teve um profeta para cada tempo. Amós capítulo 3, verso 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. O profeta é o instrumento que Deus usa em prol do povo. Um profeta é o pastor do povo para a sua era. Lembra de Elias? Elias era pastor até de Jezabel. Tentou ajudar ela, pregou para ela. O problema é que ela não aceitou o pastoreio de Elias. João Batista era pastor até de Herodes, de Herodias. O problema é que eles não aceitaram o pastoreio de João Batista e o mandaram matar. Mas veja onde foi parar a genealogia de Herodias ao mandar cortar o pescoço do seu pastor João Batista. Diz a história que 70 descendentes, mulheres de Herodias, ou se tornaram loucas mentalmente, ou morreram prostitutas. 70 que seguiram a genealogia, geração não, 70 descendentes de Herodias morreu débeis mental, as mulheres, ou prostitutas. Tudo que você planta, você colhe. Então a Bíblia está dizendo: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu estou falando sobre o profeta de Deus que Ele enviou para nós nesta era. Há muitas pessoas que zombam, criticam, porque não têm conhecimento de sua mensagem, de seus ensinamentos. Eu tenho certeza que se você procurar adquirir essas literaturas, ele pregou mais de 1000 sermões e foi traduzido em todos os idiomas, até no português, e nós temos em forma de livro vários deles. Você precisa buscar conhecer o que este homem ensinou. Sem dúvida nenhuma, ele é o profeta da era. Esta coluna de fogo foi investigada pelos melhores institutos dos Estados Unidos da América, pelo FBI, e constataram que foi o sobrenatural, o Logos de Deus, nesta fotografia. Isso aqui não é para ser adorado, isso aqui é para um testemunho, que a coluna de fogo que guiou Israel lá no deserto, está nos guiando através deste ministério profético, agora nessa decadente era. Ensinando ele modos e condutas, porque o cristianismo não é uma coisa vaga, ele tem doutrina, ele tem modos, condutas. A Bíblia não é uma coisa vaga, ela tem um trilho, ela nos ensina o caminho. O profeta desta era, pregando em sua igreja, ele disse assim: como pode você, pastor? A mensagem de Micaías, o profeta, parágrafo 42.
Ele pregou esse sermão intitulado Micaías, o profeta, parágrafo 42, parte B. Ele disse: como pode os pastores hoje permitir homens que se casaram 2, 3 vezes serem diáconos em suas igrejas? Quando 1 Timóteo capítulo 3 disse que o homem tem a sua, singular, mulher, não as suas, plural. Homens amasiados, que vivem com 2, 3, 4 mulheres, sendo obreiros na casa de Deus. Isto é reprovável pela Bíblia. E uma das causas que eu amo muito o ensinamento desse homem é porque ele nos ensinou 100% a Bíblia. Se ele nos ensinasse uma doutrina diferente da Bíblia, ele seria falso, jamais eu seguiria. A razão pela qual eu amo e mostro a foto dele não é para vocês adorar, não. Ninguém adora homem, não. Nós adoramos a Cristo. Mas essa foto é por causa da coluna de fogo sobre a cabeça dele. Eu exibo esta foto porque este homem é o nosso pastor. A mensagem dele, o ensinamento dele nos pastoreia. Ele nos traz de volta para a Bíblia. Não importa quantas coisas erradas você vê nas igrejas, nas pessoas, porém nós temos uma doutrina bíblica correta. Então o profeta diz: como pode ter na igreja homens como diáconos, obreiro, que vivem, que se casaram 2, 3 vezes, sendo diácono na igreja? Como podem vocês permitir que mulheres de cabelos cortados, que usam shorts, se vestem de modo sensual, subam à plataforma, ao púlpito para pregar e toquem o piano, toque lá no piano, vive uma vida imunda e toca no teclado da igreja, cante no coral da igreja? Como pode? Estou lendo o que o profeta disse na mensagem Micaías, o profeta, parágrafo 42. O profeta desta era, o irmão William Marion Branham, é um homem bíblico, que veio com o dedão indicador, como João Batista veio dizendo: volte para a Bíblia. Se você quer bênção da Bíblia, volte para a Bíblia, não torça a Bíblia. Ele disse: mulheres vestidas de short, cabelos cortados, pintadas, mundanas, e tocando piano, sai pela rua com mau comportamento. O profeta diz: você não consegue parar isso, mas você pode dizer uma palavra contra isso. O grande problema hoje dos pastores, dos líderes, é que caíram num conformismo. Conformismo, vê o pecado, invadiu as igrejas e não fala, não ergue a voz. O profeta está dizendo: às vezes você não vai dar conta de mudar isto, mas você tem que ser o grito de Deus contra isto. Porque se tiver alguma semente eleita, filho de Deus no meio disto, vai ouvir esse grito e a semente vai dizer: esse é o sol que eu precisava para a minha alma, é o despertar da minha alma. Pastor, ser pastor não é só ser um gracejo, um serviço de passar a mão nas costas. Ser pastor não é só apresentar os bebês, casar os jovens e sepultar os velhos. Ser pastor é cuidar de destino eterno de pessoas. E ainda que fira costumes, que fira tradições, mas você não pode torcer a palavra de Deus, porque você está cuidando da alma da pessoa. A carne da pessoa não gosta de ouvir a verdade, mas a alma gosta e precisa. A alma vem de Deus e precisa voltar para Deus. Pastor, você tem almas na mão, e você tem a verdade, tem a mensagem, tem a Bíblia. Que você está fazendo com estas almas, pastor? Não como um ditador. Pastor não é um ditador.
não é um coronel ditador. Pastor é um sacerdócio, é um sacerdote. Porém, veja como você está administrando esse sacerdócio: com seriedade ou com uma vida relaxada? Tudo pode, não tem problema, não faz mal. Não é assim, não. Tudo que a Bíblia disse é aquilo mesmo, não podemos torcer. O que a Bíblia disse é palavra final. Final. Olha, pensemos nisto. Voltemos para a Bíblia. Sabe para que um profeta? Deus nunca manda um profeta quando tudo está bem. Se conhece a Bíblia, a história, você sabe. Um profeta vem ao cenário quando tudo está errado. E a mensagem do profeta é sempre como foi de Elias, João Batista: pôr o dedo indicador em Herodias, dizer: deixe este Herodes, você é a esposa do irmão dele, não dele. Para com esse adultério, Herodias. A carne humana não gosta disto, mas a alma eleita ama a correção. Pastor, pastores, vamos dar as mãos e voltar para a Bíblia. Eu não estou vos trazendo para uma religião, eu estou vos trazendo para Cristo. Esse profeta disse: em momento algum eu vos chamei a unir a minha religião. Eu vos chamo para unir a Cristo, a palavra, a Bíblia, de volta à palavra original. Deus te abençoe, pense nisso. Procure o nosso endereço, está aí na nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Procure o endereço, os dias de culto, esteja conosco lá na igreja. É bom ter você conosco para sentarmos e adorar a Deus desta forma, da forma que Ele agrada. Deus te abençoe.